Você já sentiu aquela certeza inexplicável ao olhar nos olhos de alguém? Como se, naquele instante, tudo ao seu redor parasse, e sua alma simplesmente reconhecesse aquela presença. No vídeo de hoje do canal Sinais dos Escolhidos, vamos revelar um conteúdo que pode mudar completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos. O título é direto: Escolhido, 5 provas inegáveis de que você achou a pessoa certa. Mas antes de entregar essas provas, precisamos entender o porquê essa confirmação divina não acontece de forma óbvia. Muitas vezes, o que é verdadeiro não se manifesta de forma escandalosa, mas silenciosa. Por isso, a maioria deixa passar despercebido o que Deus colocou no caminho. Prepare-se para uma jornada espiritual profunda, porque hoje você pode descobrir que aquela pessoa que está ao seu lado não é apenas alguém comum. É um propósito vivo em sua história. Quando Deus quer te mostrar algo, Ele não grita. Ele sussurra na alma. E quando se trata de relacionamentos, esse sussurro pode vir em forma de paz, em meio ao caos. Ao longo da vida, você encontrará muitas pessoas. Algumas te desafiarão, outras te trairão. Mas existe uma, apenas uma, que foi alinhada espiritualmente com o seu chamado. Essa pessoa não é perfeita, nem sempre dirá as palavras mais doces. Mas quando você olha para ela, há uma presença, um reconhecimento que vai além da carne. O escolhido sente. Ele sente porque seu espírito está desperto. Se você é um escolhido, entenda, o amor verdadeiro não começa com borboletas no estômago, e sim com uma conexão que acalma sua alma. E é justamente por isso que muitos ignoram o que é de Deus. Esperam um fogo de artifício, mas Deus chega como brisa suave. Agora pare e pense. Será que essa pessoa que te acalma nos momentos mais turbulentos já não é o primeiro sinal? Antes de revelar as 5 provas, precisamos refletir sobre algo que poucos param para observar: a frequência espiritual entre 2 pessoas. Tudo em nosso universo vibra. E quando 2 almas estão alinhadas pelo propósito divino, elas passam a vibrar em uma mesma sintonia. Isso não se aprende com o tempo. Isso se sente desde o primeiro contato. Pode ser uma conversa simples, um toque de mãos, ou até mesmo silêncio compartilhado. Existe algo que liga os dois em um campo invisível, que o mundo natural não consegue explicar. E se você já teve esse tipo de conexão com alguém, sabe do que estou falando. É aquela presença que não exige esforço para existir. Ela simplesmente encaixa. E mesmo quando há diferenças, existe respeito. Mesmo quando há conflitos, existe perdão. Será que você já experimentou isso? Comente aqui abaixo. Você já sentiu uma conexão assim com alguém? Agora, vamos ao primeiro sinal inegável. Quando você encontra a pessoa certa, você sente paz em vez de ansiedade. O mundo nos ensinou que amor de verdade é aquele que consome, que tira o fôlego, que causa obsessão. Mas o verdadeiro amor, aquele enviado por Deus, traz serenidade. Você não precisa se provar o tempo todo, não vive se questionando se será abandonado amanhã, e nem sente medo constante de perder. A presença dessa pessoa é um refúgio. Ela não apaga seus medos com promessas, mas com atitudes. Estar ao lado dela é como estar perto de casa, mesmo em um lugar desconhecido. É como se sua alma pudesse finalmente descansar. E o mais curioso, muitas vezes, você só percebe esse sinal depois de viver relacionamentos caóticos. É no contraste que a verdade brilha. A pergunta é: será que você está em paz ou apenas acostumado com o caos? O segundo sinal é a confirmação espiritual. Quando a pessoa certa chega, Deus começa a te mostrar isso de maneira sutis. Sonhos, sinais, coincidências que não são tão coincidências assim. Você começa a sentir que o universo está conspirando a favor da conexão. Pessoas ao redor comentam: vocês parecem feitos um para o outro. Situações improváveis aproximam vocês de maneira quase milagrosa. Às vezes, você até tenta se afastar, mas algo sempre faz com que os caminhos se cruzem novamente. E aqui está o segredo: quando algo é propósito, ele resiste ao tempo, à distância e até às falhas humanas. A pessoa certa não será perfeita, mas será persistente na sua vida. Ela não te abandona quando tudo desmorona. Pelo contrário, é nesse momento que ela mais se aproxima. Deus confirma o que é dele. Você está atento aos sinais?
Chegamos agora a um ponto que poucos têm coragem de encarar. A terceira prova de que você achou a pessoa certa é que ela te impulsiona ao seu propósito. Preste atenção. A pessoa enviada por Deus não vem para te distrair, mas para te direcionar. Ela não concorre com seus sonhos, ela caminha junto com eles. Em vez de te afastar da fé, ela te aproxima de Deus. Em vez de alimentar suas fraquezas, ela te lembra da sua força. E isso nem sempre será confortável. Porque a verdade é que o propósito incomoda. Ele exige mudanças, renúncias, crescimento. E a pessoa certa vai te confrontar quando for preciso. Mas ao invés de te destruir, ela te edifica. Vocês se desafiam, mas não se destroem. Vocês se corrigem, mas com amor. Agora reflita, essa pessoa que está ao seu lado hoje, tem te aproximado ou te afastado do seu propósito? O quarto sinal é menos falado, mas extremamente poderoso, a vulnerabilidade segura. Quando você encontrou a pessoa certa, você consegue ser você mesmo, sem máscaras, sem defesas, sem medo de julgamento. Você compartilha suas dores, seus traumas, suas imperfeições. E ela não usa isso contra você. Pelo contrário, ela se aproxima ainda mais, porque vê além das feridas. Essa pessoa não se assusta com seu passado, porque enxerga o seu futuro. Você não precisa fingir que está bem o tempo todo. Pode chorar, pode desabar, pode mostrar suas partes quebradas. E ela não te rejeita por isso. Isso é raro. E quando você encontra, é preciso reconhecer. Deus nos criou para amar e sermos amados por inteiro, inclusive nas partes que ainda estão em processo. Você se sente seguro o suficiente para ser real diante de quem você ama? Talvez esse seja o ponto mais transformador de todos. A quinta prova inegável de que você achou a pessoa certa é que ela te ama até nos dias em que você se torna difícil de amar. Amar alguém quando tudo está bem é fácil. Mas é nas crises, nos erros, nas recaídas, que o amor verdadeiro se revela. A pessoa certa não te abandona quando você falha. Ela permanece, ela ora por você, ela acredita quando nem você acredita mais. Isso não é permissividade. Isso é compromisso. E não qualquer compromisso. É o compromisso que nasce do entendimento espiritual de que vocês foram conectados por algo maior do que sentimentos passageiros. Ela não ama apenas sua luz, mas também aceita caminhar contigo pelas sombras. E você sente isso não nas palavras, mas na presença. Esse tipo de amor, você já viu de perto? Ou ainda está esperando por ele? Se você chegou até aqui, algo dentro de você está despertando. E isso não é à toa. Relacionamentos verdadeiros não se constroem apenas com promessas, mas com provas. E uma das maiores provas é o tempo. O tempo revela intenções, verdades e mentiras. A pessoa certa se mostra não apenas nos bons momentos, mas principalmente quando tudo parece desabar. Ela é constante. Não some sem explicações, não vive em ciclos de aproximação e afastamento. Ao contrário, ela permanece. E essa constância se torna um porto seguro para o coração do escolhido. Porque quem é guiado por Deus sabe que amor não é confusão. A palavra diz: Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então pare e reflita. O que essa pessoa te transmite? Ansiedade ou equilíbrio? Dúvidas ou segurança? Porque o escolhido precisa de alguém que caminhe ao lado, não que o atrase no trajeto. Engana-se quem pensa que o amor verdadeiro não terá conflitos. Terá. Sim. Mas a grande diferença está na maneira como vocês lidam com eles. A pessoa certa não foge da conversa difícil. Ela não prefere o silêncio destrutivo. Ela quer resolver, restaurar, reconstruir. Isso é sinal de maturidade espiritual. Porque onde há propósito, há esforço para manter o que Deus uniu. O relacionamento que vem do alto é blindado pela presença dele, mesmo que enfrente tempestades. Vocês se perdoam mais rápido, não guardam rancor, e sabem que estão juntos por algo maior. É nesse momento que a fé entra em ação, sustentando aquilo que os sentimentos humanos sozinhos não dariam conta. Então eu te convido a refletir: será que você tem lutado por algo verdadeiro? Ou tem insistido em algo que só causa feridas? Comenta aqui se já viveu esse tipo de relacionamento que te transforma.
Outro ponto marcante e muitas vezes negligenciado: quando a pessoa certa chega, sua vida começa a se alinhar. Portas se abrem. O que antes era travado, começa a fluir. Não por mágica, mas porque vocês se fortalecem mutuamente. Juntos, oram mais, sonham mais, caminham com mais coragem. E sabe o que é mais incrível? O inimigo até tenta separar, mas não consegue. Porque existe um elo espiritual que sustenta a união. É como se os céus cooperassem com cada passo de vocês. E não é sobre romantizar, mas sobre perceber os frutos que essa relação produz. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Se estar com alguém te deixa mais perto da sua essência, mais firme na sua fé e mais forte nos seus projetos, talvez você tenha encontrado mais que um amor, encontrou um parceiro de propósito. E isso não tem preço. Você pode até ter dúvidas. É normal. O ser humano questiona tudo, principalmente o que é verdadeiro. Mas quando se trata da pessoa certa, o Espírito Santo confirma. Ele coloca inquietações quando você está com a pessoa errada, e paz quando está com a certa. E essa paz não significa ausência de lutas, mas certeza na caminhada. Deus fala de muitas formas, mas, principalmente, através da paz interior. É por isso que quando você ora e sente tranquilidade sobre alguém, pode acreditar, há um sinal. Agora, se mesmo com oração, tudo continua confuso, distante, inseguro, talvez seja a hora de revisar se esse relacionamento foi escolhido por Deus ou por sua carência. Existe uma diferença entre querer alguém para suprir um vazio e reconhecer alguém que veio para somar propósito. E é aqui que os escolhidos se distinguem. Eles sabem ouvir a voz de Deus mesmo no silêncio. Agora, pare um instante. Respire. E pense em todas as vezes que você se frustrou em relações que pareciam promissoras. Sabe por quê? Porque o emocional muitas vezes grita mais alto que o espiritual. Mas quando você amadurece na fé, começa a perceber que o que sustenta não é um encantamento inicial, e sim um enraizamento espiritual. A pessoa certa te faz crescer. Não é uma prisão emocional, mas um lar de liberdade e verdade. E aqui está um segredo poderoso. Quando Deus junta duas pessoas com propósito, o inimigo tenta intervir. Vem com ciúmes, desconfianças, distrações. Mas quando a oração e discernimento, vocês vencem juntos. Porque relacionamento espiritual não se resume a carícias, mas a intercessão. Vocês oram um pelo outro, jejuam juntos, buscam a presença juntos. E isso sustenta. Você e essa pessoa têm orado um pelo outro. Chega um ponto na vida do escolhido em que ele não quer mais qualquer companhia. Ele deseja aquela que caminha ao lado com o mesmo fôlego espiritual. E isso é raro. Por isso, quando você encontra essa pessoa, valorize. A presença dela te cura de antigas feridas. Os traumas do passado não têm mais o mesmo peso. É como se Deus usasse essa nova conexão para restaurar aquilo que foi destruído por outros. Mas atenção, o diabo odeia relacionamentos que glorificam a Deus. E por isso ele vai tentar usar o passado, a insegurança, a dúvida. Mas a pessoa certa vai segurar sua mão mesmo quando você estiver com medo. E vai te lembrar, estamos nisso juntos. O escolhido reconhece o valor disso, porque sabe o quanto já caminhou sozinho. E quando finalmente encontra alguém que ora com ele, ao invés de apenas por ele, ele entende, isso é raro. E é de Deus. Existe uma diferença enorme entre alguém que está ao seu lado pelo conforto e alguém que permanece pelo chamado. A primeira opção desiste na primeira dificuldade. Já a segunda, ela permanece mesmo quando tudo parece não fazer sentido. Isso é missão. E a pessoa certa entende que amar é estar presente mesmo nos dias difíceis. É segurar a mão do outro enquanto Deus ainda está processando os dois. Porque nenhum de nós está pronto. Mas quando duas pessoas imperfeitas decidem permanecer em oração, algo sobrenatural acontece. A graça entra, a cura flui e o amor amadurece. Por isso, não desvalorize aquele que, mesmo sabendo dos seus defeitos, escolheu ficar. Escolheu orar. Escolheu lutar. Isso é um dos maiores sinais de que você achou alguém raro, e que talvez esteja olhando para a pessoa certa. E você, já viveu esse tipo de amor que permanece? E há algo que ninguém te contou,
mas que você precisa ouvir agora. A pessoa certa é aquela que te lembra quem você é, mesmo quando você esquece. Em momentos de dor, desânimo ou confusão, ela não aponta seus erros como forma de te diminuir. Pelo contrário, ela te lembra do seu valor, da sua essência, da sua identidade diante de Deus. Essa pessoa age como um espelho espiritual, revelando a verdade sobre você, não com crítica, mas com amor. Isso cura. Isso liberta. E isso transforma. Não se trata de elogios vazios, mas de palavras que edificam e direcionam. Quando você está caído, ela te estende a mão e diz: levanta. Você não foi chamado para viver no chão. Esse tipo de amor não é terreno. É celestial. É sinal de aliança. É sobre caminhar juntos mesmo quando o mundo desaba. Você já foi lembrado do seu valor por alguém assim? Agora atenção, nem sempre a pessoa certa virá no pacote que você imaginou. Às vezes ela não tem o físico que você sonhou, os gostos que você esperava ou a personalidade que você planejou. Mas tem o espírito que você precisa. O escolhido aprende que a aparência encanta, mas é o espírito que conecta. E quando a conexão é espiritual, não existe tédio, nem rotina cansativa. Existe novidade, aprendizado, crescimento mútuo. Porque todo dia ao lado dessa pessoa se torna uma jornada de descobertas. Deus une os diferentes para manifestar sua glória. Ele junta temperamentos opostos para moldar o caráter dos dois. A chave está em perceber que a pessoa certa não vai se encaixar perfeitamente nas suas expectativas, mas sim no seu propósito. Não se trata de encontrar a pessoa dos seus sonhos, mas a pessoa da sua missão. E isso, só o Espírito Santo revela. Talvez você esteja em dúvida agora. Talvez até tenha alguém em mente e esteja se perguntando: será que é essa pessoa? Mas calma. Deus não é Deus de confusão. E Ele não vai te deixar preso numa ilusão. Quando a pessoa certa chega, há clareza. Mesmo com desafios, existe paz. Mesmo com lutas, há direção. O escolhido aprende a discernir o tempo, os sinais e o fruto. E sabe o que mais? O amor verdadeiro não te prende, ele te liberta. Você começa a amar a si mesmo mais, a se cuidar mais, a se aproximar mais de Deus. O relacionamento espiritual não te afasta de quem você é. Ele te revela. É como se você florescesse novamente. Então pare e pense. Você tem se tornado melhor desde que essa pessoa entrou na sua vida? Se a resposta for sim, talvez essa seja a confirmação que você tanto pediu. Chegamos até aqui com verdades que muitos ignoram, mas que os escolhidos reconhecem. Deus trabalha no invisível. E muitas vezes, enquanto você ora pedindo por alguém, Ele já colocou essa pessoa na sua vida. Mas você ainda está olhando com os olhos errados. Às vezes, ela já está do seu lado, mas você está distraído demais tentando encontrar algo fora do que Deus já te deu. A verdade é que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E essa resposta pode estar mais perto do que você imagina. É por isso que hoje, mais do que entregar informações, esse vídeo quer te levar a uma decisão. Pare de buscar no exterior o que Deus está construindo no interior. Ore. Peça discernimento. Porque quando você reconhece a pessoa certa, o céu celebra, o inferno se enfurece e sua vida nunca mais será a mesma. E se você assistiu até aqui, é porque algo dentro de você ressoou com essa mensagem. Talvez você esteja vivendo esse amor. Talvez ainda esteja esperando. Ou, quem sabe, acabou de perceber que estava investindo na pessoa errada. Mas não importa em qual fase você esteja, Deus quer te alinhar, quer te preparar, quer abrir seus olhos. Porque os escolhidos não vivem de ilusões. Eles vivem de direção. E quando essa direção aponta para alguém que te aproxima de Deus, que te fortalece, que te respeita e caminha com você, não ignore. Esse tipo de conexão é resposta de oração. É promessa cumprida. É milagre vivo. Compartilha nos comentários se você acredita que já encontrou essa pessoa. Ou se ainda está esperando, escreva com fé: Senhor, prepara o meu coração para receber quem vem de ti. Essa simples atitude pode ser o início de um novo tempo na sua vida. Então, recapitulando, as 5 provas inegáveis de que você encontrou a pessoa certa são: 1.
paz em vez de ansiedade. 2. Confirmação espiritual através de sinais. 3. Impulso ao propósito. 4. Vulnerabilidade segura. E 5. Amor persistente até nos dias difíceis. Esses sinais não são apenas emocionais, são espirituais. Porque quando Deus une, Ele confirma. E quando Ele confirma, nada pode separar. Agora que você conhece essas verdades, o que vai fazer com elas? Vai ignorar e seguir no automático? Ou vai dobrar os joelhos e pedir direção? Lembre-se, o escolhido não caminha por vista, mas por fé. E se esse vídeo te tocou, compartilhe com alguém. Pode ser que essa mensagem seja a resposta que outra pessoa também precisava. Esse foi mais um vídeo do canal Sinais dos Escolhidos. Que Deus te abençoe, te direcione e te faça reconhecer o propósito por trás das conexões que Ele te entrega.